Salo. I'm Associate Program Officer and the CRC Focal Point at Child Eu Rights sou Connect, ponto and I focal will no be moderating CRC today's event. e eu vou moderar o So evento the de main hoje. presentation will be in English, A but we apresentação have live principal será interpretation em inglês, offered mas in nós French, teremos Portuguese, Arabic, and Spanish. interpretação So as you can see para o here on the português, slide, para o please find the francês, interpretation button o at the árabe bottom of e your o espanhol. Zoom Então, screen. You embaixo can da tela click do on Zoom, the vocês global vão icon clicar and choose o ícone do your globo preferred e escolher o language. idioma de So preferência. now I would like to Agora, give the floor to eu quero Mr. passar Benedict o Tomilo, tempo who is para o the senhor Executive Benedito Director Tornilo, of the que é Eastern o African diretor Child Rights Network. executivo Over da to you, rede de Benedict. caridades. Agora você, Benedict, tempo é seu. Thank you, Maria. Olá, Hello, Maria. everyone. Olá, Good pessoal. evening, good afternoon, Bom good dia, morning, boa tarde, and boa welcome to noite this session. e bem-vindos a essa I'm sessão. Benedict Omilo, as you have Meu I've nome been é introduced Benedict by Marie. Omilo, I'm the como eu Executive Director of fui the Eastern African apresentado Child Rights pela Network, Mari, but I prefer being referred to e as eu Baba Africa. prefiro que só me chamem de We Baba are África. very pleased, ladies and gentlemen, to Nós see you estamos join felizes, this third and last senhoras e session senhores, of por the nos reunir African com vocês nessa online terceira learning sessão events on how to desses engage eventos children from online follow-up sobre to reporting using the global and AU human rights mechanisms. como nós podemos associar os direitos das In the crianças e previous events, conectá-los we have às had previous events, redes we globais da highlighted sociedade the right civil. Nos that children eventos have to anteriores, participate, nós and we mencionamos os we direitos heard das from children crianças themselves e about ouvimos what das they have crianças done também a on respeito do follow-up que elas têm work feito and what results they em have trabalho de acompanhamento seen e from quais their work. resultados elas têm I believe visto a como number of fruto you do also trabalho delas. participated in these Creio que events. muitos de vocês Today, aqui we will be participaram desses talking about eventos how anteriores civil e hoje nós society vamos and falar other actors sobre are como a supporting sociedade children to do this civil work, pode atuar and para we'll ajudar as be crianças a learning realizarem from esse the trabalho. African Child Nós Rights Civil vamos Society, ouvir a national a human sociedade rights civil institution, and a child de human rights defender, and key várias child rights organizações que experts defendem on os what they have direitos das done to crianças support children, e and outras we will hear instituições que about apoiam supplementary essas ways to support causas. Nós children vamos ouvir to sobre engage outras in other maneiras de types ajudar as of crianças a follow-up work. participarem Governments desse have an trabalho de obligation, ladies and acompanhamento. gentlemen, to implement the Senhoras e senhores, o recommendations governo tem they a receive obrigação de implementar from the as reporting recomendações que reviews eles of the recebem dos African Committee of relatórios Experts on the Rights and Welfare of the do Child and the Comitê Africano Convention and the Child Rights Convention e committees, dos which comitês are de the direitos das respective reviews, crianças mundiais. which are informed by civil E agora society, nós temos essa NHRIs. NHRIs informação are da national human sociedade rights institutions, civil and e children das and instituições children themselves. relacionadas aos They also have an direitos das obligation crianças to e facilitate também eles têm a that obrigação de children facilitar, can use their proporcionar que civil as and crianças political rights usem os safely direitos civis and e meaningfully políticos follow up de on the government maneiras obligations. significativas We com are acompanhamento das excited to obrigações facilitate dos this governos. non-binding Estamos event, animados therefore, em and are aiming facilitar esse to evento inspire you que to tem como support meta children to do this inspirar work, vocês a reporting and apoiarem as follow up, crianças e and fazerem to esse explore trabalho. other avenues Nós of supporting queremos children where the explorar follow-up work maneiras, might be stuck on the implementation trabalho side, for que vai instance, começar by com applying national instâncias events. e Child aplicação rights de is eventos not especiais. an Os individual direitos work. das It crianças calls all the não são trabalhos stakeholders, it calls all individuais. of us to join hands to ensure that E ele faz com que todos the nós voices of tenhamos children are well a respected preocupação de and ouvir a acted voz das upon. crianças e For tomar today, atitudes a respeito disso. Para comrades, hoje, sessions we have nós temos today's sessions we have sessões, several speakers. temos várias pessoas que We vão will falar. have a child speaker from South Teremos uma Africa, criança falando da África do Sul from South Africa co-present and might also have e vai também child fazer uma participation here. apresentação e também teremos So a we will participação de start off crianças with aqui. Então highlighting vamos the child começar safeguarding aspects. We com will as then crianças kick off e os by aspectos hearing que vão from nos Child orientar. Rights Civil Society Aqui nós vamos from ouvir a sociedade South Sudan, civil
and South Africa do on Sul how do they have Sudão e da supported África do Sul, children to e do vamos ouvir Ebola como eles têm touching apoiado on as challenges crianças, they have faced and quais são possible os solutions. desafios que eles têm Then we will hear enfrentado e from quais the são possíveis provincial soluções. Depois, provincial nós vamos children's escutar commissioner from crianças Western Cape in da South Africa de about uma their work, província na África and do Sul sobre o from a trabalho member que elas of the têm children's group feito, e that the vamos ouvir um commissioner grupo is das working with crianças, o on comissionário que how está they engage trabalhando children in com follow-up como eles work. estão fazendo We para will then engajar as hear crianças no about trabalho de acompanhamento. additional Depois tools disso, to nós follow up vamos ouvir from sobre Dr. mais Robert Nanima, ferramentas who is a com o member Dr. Robert of the Nanima, African Committee que of faz parte Experts do on the Comitê Rights and Welfare of the Child, de on the Bem-Estar das Crianças, who will be sharing about que the committee's vai compartilhar communications conosco um procedures pouco a respeito that dos children processos can de use to comunicação que as communicate crianças podem violations usar para of their rights. comunicar And finally, seus direitos. E, ladies and por fim, gentlemen, senhoras e and children senhores, in the room, we will temos hear crianças na sala e from vamos Anne ouvir Skelton, who will be sharing about Anne strategic Skelton, que vai litigation falar a and what respeito de this mitigação judicial measure estratégica can e offer as o another way que of é doing follow-up possível and how we oferecer can como outra include maneira de children in fazer strategic litigation. acompanhamento e como nós You podemos will incluir then as crianças de have maneira estratégica. an opportunity Depois, to pose teremos uma questions to oportunidade the de fazer speakers as or nossas briefly perguntas share para an os experience from palestrantes ou your de own compartilhar country, and you experiências can share curtas more dos in the seus chat próprios box as we países, mas proceed. vocês também podem Finally, fazer my comrade compartilhamentos na Monso Monso from the caixinha Child Rights do Network chat. of Depois nós vamos Southern ouvir Africa will na share Moto some key Moncho, do points Child and closing Rights Networks remarks na África before we close the event. do Sul, e I depois nós therefore vamos take encerrar o it back evento. A to ideia Maria for the é next devolver engagement. então o Thank you tempo so para a much Maria and para as welcome. próximas atividades. Muito obrigado e Thank bem-vindos you a very todos. much, Benedict. Muito And now obrigado, let me add Benedict. just few things. Agora vou I would like acrescentar to inform algumas you coisas. Eu quero shortly informar about vocês, em ask you. primeiro The lugar, webinar is um being recorded, lembrete. O and the webinário está recordings sendo will be gravado available e online elas after the event. serão We will share all disponibilizadas na information internet with you depois do evento. after the Vamos webcast. compartilhar todas as Then informações please com feel vocês free to say depois do hi webinar, então fique à and vontade share para your dar um name and the oizinho, organization you work compartilhar o with seu in nome, a organização onde in você the chat box. trabalha. And Coloque finally, tudo we would isso na like to caixinha do encourage chat you to ask e a questions gente incentiva during vocês também a our webinar fazerem as by using the perguntas pelo Q&A nosso box that you can also webinar see at usando the a bottom of caixinha your de Zoom Q&A, screen. So QIA. now Vocês I também would podem like ver aí to embaixo pass the na tela de floor to vocês. Delphine Agora eu quero for the child passar safeguarding o remarks. tempo para Thank you, Delphine. Delfine. Thank you. Esse tempo é seu, Delfine. Obrigada. Hello everyone, my name is Olá, Delphine pessoal. Nchana Meu Marana nome from é the Eastern African Delfine Child Rights Network. I've e eu been the trabalho na safeguarding focal Child point for this Network. session and Eu glad vou that you ser have o ponto joined. focal I'll be dessa taking you through the session safeguarding apresentação. Eu vou laws. guiar And vocês next por toda a slide, please. sessão. Vamos passar Kindly para o let's próximo adhere to them slide. all because we have Então, children participating and nós we've temos also been crianças having children participando e participating também in the previous events. So tínhamos for the crianças child participando nos safeguarding, we have eventos the anteriores. definition of important terms, that is Então, child. o Child So according to Safeguarding the é UNCRC and importante the Africa Church on the Rights and Welfare of the Children, a e child tem can be trabalhado defined as no anyone who is direito das under the age of crianças. 18 years. To safeguard Então, means to todas as protect from harm etnias, or então nós danger. temos que Abuse means proteger de actions qualquer that lead to de harm qualquer physically, emotionally, sexually, algo verbally, and prejudicial psychologically. de And maneira física, exploitation means to keep emocional, someone sexual, unfairly so verbal as ou to enjoy the psicológica. benefit individually. Também nós Then we queremos have a neglect, which is being uncared for, and observar que as harm, pessoas que estão which is tratando alguém de physical maneira or que não é mental justa, damage, which se existe which is alguma often done negligência que deliberately. It can acontece, also se be existe emotionally, so it can be physical, mental, algum and dano it que can also pode happen ser online or físico, mental. offline. Next slide, please. Próximo slide. So for the safeguarding tools for this Bom, event, we're considering para as different coisas que situations nós and temos que environment of fazer, children and nós adults in precisamos this considerar webinar. as We diferentes are situações encouraging das that crianças nesse you may webinário e também have estão a participando background that aqui. there is no noise that Nós can affect temos the presentation. um We should respect, contexto que pode listen, and equally value afetar the voices a of children and apresentação. adults Nós and all the precisamos presenters who are respeitar, going to do the ouvir e presentation dar today. valor Use igual às effective coisas and que as crianças child-friendly vão falar. languages and Precisamos inclusive usar language
to fully engage children. If linguagem you don't understand, eficaz, kindly make use of the amigável, que pode ser interpretation usada com available so that crianças. we Nós can temos engage everyone interpretação present here. aqui, Also, então se alguém seek aqui informed precisar, consent of children, também their nós parents, or precisamos guardians when procurar checking ter o children's photos and consentimento videos. So if you're not dos pais ou comfortable switching dos on your camera, responsáveis you das can kindly crianças switch it off, and antes there's no de offense button. tirar If there are children fotos attending ou this, we capturar kindly ask vídeos that you das sign the consent form, crianças. share with us, share Então, via isso my é possível email, which fazer I will drop on só the se chat box tiver so that o we ensure consentimento. that we are Então, keeping you compartilhe safe comigo por online. e-mail. Next Então, slide, vamos please. manter a segurança. So for the don'ts in Então, this quais são as coisas que this nós activity, não we are devemos not going fazer, então, to nessa use atividade? Nós languages, não vamos images, utilizar or linguagens, emojis imagens that will make suggestion ou or offering emojis advice que that is fazem inappropriate, sugestão ou que offensive, oferecem abusive, conselho que são discriminatory, sexually inapropriados, provocative, or ofensivos, culturally abusivos, insensitive because we are discriminatórios, coming from different provocativos de backgrounds alguma and maneira different sexual cultural beliefs, ou cultural que background as tenham well, and also religious alguma coisa backgrounds. que We are não also not going to condiz taking screenshots com, of the com online activity without the comportamento consent cultural. of all the Nós children não vamos and adults, compartilhar the capturas photo de of the tela de and if with atividades consent, online ensuring sem that o all the children are consentimento das portrayed as human beings, crianças. right holders Nós and vamos patrons publicar in the o photo. Then we are not nome, going o to publish the sobrenome child ou last name alguma or any personal informação information that de could qualquer be used to pessoa identify the que child's pode ser location. utilizada Then another para thing, we are identificar not a going to act in localização da ways intended criança. to Outra cause coisa que nós shame, não vamos fazer discrimination, é não vamos humiliate, agir belittle, de or disgrace maneira any child or que adult, or cause otherwise qualquer facilitate any form of emotional vergonha, abuse. discriminação, Then we are also humilhação not ou we are not going to rebaixamento, ask for personal degradação de information qualquer of the child criança ou de outra you are with pessoa. or in Não contact vamos for compartilhar or informações work pessoais das related context crianças, unless there has nem been explicit contextos, a menos que authorization exista from autorização organizers to do so for explícita business dos purposes. So if you are organizadores here para que present isso with the seja children, we are feito. not Então, going se to ask vocês for any estão aqui, personal nós não information. vamos Just pedir kindly nenhuma attend and make sure we are informação keeping safe online. pessoal. Thank you so Então, much. vamos Over to manter you, essas Maria. regras para a segurança. Passar para Thank você you de very novo, much, Maria. Delphine. Obrigada, Chat. Delfine, por Now, avisarem então as um, coisas para salvaguardar as crianças. the floor to our Agora first nós vamos passar Sindale para a Nefare próxima parte from do nosso Civil evento. International Child Rights Coalition. So we will have our first Então, civil nós vamos society ter presentation nossa working primeira apresentação da sociedade civil. Thank you very much, Anna, for the Obrigada invitation, pela as well as apresentação. remarks from Como previous vocês já colleagues. falaram, outros So the task that colegas, I've been given is to a talk from the tarefa que nós experience of the South recebemos é African National falar a Child Rights respeito da Coalition experiência on da how, coalizão das crianças na on África do ways in Sul which children sobre can maneiras be que as engaged nossas to crianças in podem follow-up and se reporting engajar to em global and human rights relatórios mechanisms. Next e slide, please. mecanismos globais de direitos das crianças. Vamos Very avançar. briefly about the South African Rapidinho National aqui a Child Rights respeito Coalition. It is a sobre a South African coalition National of Child's Rights Coalition. É uma coalizão, organizations é uma in South Africa organização working na to África promote do children's Sul que rights in trabalha para different promover os thematic direitos das areas. crianças em And what the diferentes coalition áreas. does in particular E o is que a to coalizão facilitate faz, em particular, coordinated é civil society facilitar e communication and coordenar advocacy comunicações for a stronger da national sociedade child rights civil governance system that para ensures poder that fazer com que children's right to o survive and be sistema protected, to develop to their full potential, and to segure as participate crianças, and protejam as recognized and crianças advanced para as que elas possam national sobreviver, rights-based ser development priorities by protegidas. all role players. Então, It is important for me to é say at the importante outset para mim that the dizer approach that the coalition que takes a is to abordagem support que a the work coalizão tem é of apoiar its o members, not to trabalho dos duplicate seus any membros, efforts não taken by duplicar members of the esforços coalition. que são Therefore, feitos when I pelos talk membros through da the coalizão. Então, presentation, quando eu you will hear me talking converso about the com coalition vocês ao supporting and longo working da with apresentação, members vocês vão ouvir o trabalho dos membros da ensure child coalizão, rights o participation, movimento as de opposed to apoio para a duplicating participação das any crianças, effort. So em you oposição will a hear about esforços most of our duplicados. work Vocês vão happening in ouvir muito a policy, respeito do policy nosso development, trabalho que and provision of acontece support where necessary. no Next slide, please. apoio que é concedido sempre que necessário. So from the point of view of the Do coalition, ponto what de can be vista done da to support coalizão, o que children pode on ser feito follow-up para apoiar as and crianças no reporting to global and acompanhamento regional human e no rights relatório a platforms and respeito dos mechanisms
direitos Firstly, civis, facilitating direitos direct humanos. A primeira participation coisa é of children facilitar a participação direta through das report and crianças follow-up para processes, relatarem os processos de to mechanisms, human acompanhamento rights para os mechanisms, mecanismos and de the coalition has direitos supported humanos, some e of a its members to coalizão do tem so. apoiado So alguns membros some a of its fazerem members isso. who carry Alguns out dos seus child membros que participation programs, fazem yeah, programas de who need support participação, in e quem facilitating precisa de in ensuring apoio direct participation of para children. The coalition has fazer provided such ter supports, certeza de que as such crianças as participem helping with the development e of ajudar com o complementary desenvolvimento reports, de helping with outros relatórios ensuring that complementares, children a in ajudar some com instances are able to as crianças em directly algumas participate or instâncias, interact participando with diretamente ou the human rights interagindo bodies. com as Fostering awareness pessoas, and capacity, com os órgãos civil de society plays a direitos crucial role in humanos, educating children and their educar communities as about their crianças e rights as and the comunidades a reporting respeito dos mechanisms direitos available through delas e human dos rights bodies. mecanismos And de again, the role of supporting its members, not duplicating the efforts relatórios. of Então, members. nós estamos aqui para Creating apoiar os child-friendly membros, não resources, we think duplicar is os also esforços dos important membros. Também as part achamos of que é fostering importante, awareness and como capacity parte amongst da children, nossa engaging in monitoring and follow-up ciência entre as activities, so crianças, supporting children, supporting apoiar as organizations that crianças, work with apoiar children to organizações engage que in trabalham monitoring and com follow-up crianças para que possam se activities. engajar mais So e after human nessas rights bodies atividades make de recommendations, acompanhamento. CSOs can track Temos the as implementation, recomendações assess impact, and que support podemos local advocacy acompanhar efforts to ensure implementações, accountability. esforços de implementação This para can que involve creating sejam monitoring prestadas frameworks that contas. enable Então, children to understand existem and to participate in. a The elaboração coalition is de in the programas process e of sistemas que creating its sejam own possíveis das monitoring crianças framework that participarem, we will then make e available to our member nós organizations, disponibilizamos para as and nossas then they organizações can membro, in turn make e use of that elas monitoring podem framework, usar adapt it to their essa needs and adapt it to the estrutura needs de of the children that monitoramento e they work adaptar with. às Lastly, necessidades das supporting crianças com as advocacy quais at elas national levels. trabalham. Por último, CSOs can advocate for government to apoiar institute a human rights defesa processes em that allow níveis children to receive nacionais. and Então, influence the nós implementation of conseguimos fazer com recommendations que as from crianças human rights bodies, acompanhem e engaging influenciem a in policy implementação e makers as in media recomendações campaigns and building dos alliances corpos, with das child-focused agencies can agências de strengthen national responses to these direitos recommendations. humanos, e que So elas one of possam the se things we are doing engajar com is as pessoas que in trabalham the nas process of políticas, supporting nas campanhas de one of our mídias e members no that is that apoio dos focuses on the nossos rights of membros que children está with focando nos disabilities. direitos So de then crianças supporting them com to necessidades especiais, e engage in também the no upcoming apoio e engajamento Committee on the Rights of the Child General Comment on Access to de, Justice, do Comitê Geral da and then ONU, supporting e any activities apoiar that they take qualquer to engage atividade que with eles children fazem who para they work engajar com with. as crianças, Next slide, com as please. quais eles trabalham. Now, Agora, while all that is said and done, enquanto that tudo sounds isso nice foi and that dito, né, sounds tudo isso and that parece sounds muito exciting legal, to muito do, there bonito, are gaps that we have to mas existem contend with algumas and that we have lacunas to que work nós temos within, que preencher but e also temos que gaps that we trabalhar have to internamente, advocate mas to be também filled. lacunas que nós And precisamos I haven't erguer a mentioned all of bandeira them para in que this sejam presentation, but preenchidas. some of them Então, that are key to alguns mention. dos Firstly, membros são is chave. the Em perhaps primeiro the lugar, challenge around the nós temos institutionalization of desafios processes to influence relacionados à implementation of recommendations. institucionalização, So we implementações e have been advocating recomendações. for a while Então, on a nós move temos of erguido a what we call the bandeira faz Office um on the Rights tempo of the já do que a Child gente to chama move from an de implementing government body, which is ORC, the Department of Social e nós Development, temos to um have it move to the presidency. We departamento have been social advocating for que that since saiu da before presidência. Nós 2019. temos And erguido the essa reason we believe bandeira it should desde be in the presidency 2019 e is that it acreditamos que tem que provides estar na presidência the porque ele office of the fornece presidency would provide broader oversight, mais stronger oversight and stronger visão monitoring. And this e is something that is monitoramento supported by mais the UN forte, Committee on the Rights of the Child. com apoio da And we ONU believe that once sobre os that is in direitos the das crianças, e presidency, acreditamos que it isso, creates estando na more presidência, room for stronger cria mais children's espaço para participation que as crianças as well, participem and mais, they're a able to participação seja engage mais directly forte, que elas with possam processes and fazer mechanisms parte set dos up in the processos e presidency, and mecanismos que for the foram presidency then organizados na to presidência, e depois a trickle that down presidência to the pode implementing departments. implementar, Another enviar para os challenge departamentos is que vão the implementar. Human E Rights outro Commission, the South desafio African é que Human nós Rights temos a Commission being comunicação, under-resourced in terms of human Comitê capacity and financial dos Direitos resources. Humanos. What this Nós does precisamos de then is that it limits apoio its financeiro, e capacity, que it o que limits what they acontece can isso? do Ele in limita relation o que é to possível fazer following up with relacionado complaints a
acompanhar as reclamações e o apoio das crianças nas atividades de acompanhamento e nos engajamentos com agências globais de direitos humanos. E parte desse trabalho da coalizão é buscar mais apoio humano e financeiro. Em segundo lugar, nós estamos participando do apoio à participação da criança por meio de desenvolvimento de políticas governamentais. Então, nós trabalhamos no NPAC e esse Plano Nacional para as Crianças é um plano de 5 anos sobre como os direitos das crianças na África do Sul vão ser implementados e protegidos. Uma das coisas que a gente vai forçar ao engajar na elaboração desse documento são melhores mecanismos para a participação das crianças, mais representação de crianças em mecanismos de participação, em sistemas mais fortes que dão legitimidade aos mecanismos que proporcionam a participação de crianças. Por último, creio que, como coalizão, nós acreditamos que as crianças precisam ter um orçamento prioritário, com prioridades claras e com apoio. Nós temos o apoio do Comitê da ONU de Direitos das Crianças e eles delineiam como nós podemos fazer uma priorização do orçamento para as crianças, para que elas possam se engajar no desenvolvimento de políticas e também é importante a capacitação das crianças, então cremos que é importante, à medida que nós advogamos, que nós possamos conseguir um trabalho feito sobre a priorização do orçamento das crianças e entender as plataformas e os mecanismos que já existem e cremos que quando nós alinhamos as estratégias e recolhemos os recursos, envolvemos as crianças, a África do Sul pode criar uma abordagem participativa para os direitos das crianças. E esse talvez seja o meu último slide. E eu vou falar bem rapidinho sobre isso, porque eu acredito que na introdução vai ser falado nas próximas apresentações, isso vai ser falado com mais profundidade. É como acompanhar utilizando os mecanismos de reclamação para as crianças, e bem rapidinho de novo. Eu só vou falar sobre o fato de que as reclamações podem ser feitas e sobre violações dos tratados de direitos humanos. E, obviamente, é importante acompanhar essas coisas. Nós temos litígios estratégicos, nós temos colaboração, nossa, é importante para que nós possamos buscar o que vai afetar as crianças agora e no futuro, e obviamente fazer com que essas reclamações sejam cuidadas. Essa é a final da minha apresentação. Obrigada. Obrigada, Zita, por essa apresentação. Agora eu vou passar o tempo para nossa próxima pessoa, Samuel Chor. Thank you, Maria and colleague. Obrigado, Maria e colegas. Meu nome é Samuel Chor. Eu sou coordenador da Coalizão do Sul do Sudão dos Direitos das Crianças. Temos uma plataforma de proteção e promoção dos direitos
humanos. Next slide, please. Vamos passar para o próximo slide, por gentileza. I'm going to give you background Eu vou falar on the para current on the vocês status of the sobre UNCRC o in South Sudan. contexto On do que tem 23 January acontecido 2015, South Sudan no ratified sul the do UN Sudão, dia Convention on the Rights of 23 the de Child janeiro de and became 2015, o 196 sul do Sudão state ratificou o representation of the acordo da right of the ONU child. In 2022, the government e em prepared and submitted 2022 o the governo state party preparou report. alguns Civil society submitted two mecanismos. reports, the supplementary A report by Child sociedade Rights civil Commission enviou and the 2 child rights report relatórios by children to the UNCRC committee. e eles foram UNCRC recebidos committee expert pelo wrote to South Sudan ONCRC, pelo government Comitê and da ONU. highlighted what the E government must aí do to help promote, nós protect, and improve destacamos o que era the preciso performance fazer para about child rights. proteger The e conclusion was the melhorar following. o Next desempenho slide, please. relacionado aos direitos das crianças. How children are involved in the E follow-up. como as crianças se One, envolvem, então, no recommendation are processo de disseminated to acompanhamento? Em children primeira through coisa, a Children recomendação é Council disseminada and para as Child Rights Club. crianças pelo These are Conselho das based at the state Crianças, level pelos and also at clubes the county level, de and direitos das also crianças, tanto no país children como no club in the mundo. school. E as Children are crianças supported precisam and frequentar a facilitated to escola. participate during the review Elas of são the apoiadas recommendation. e recebem Recommendations that are not implemented are also meios para identified and then participar they da are also revisão shared das with children. recomendações. Institutions responsible for the As implementation recomendações, of então, pending recommendation are also precisam ser identified. implementadas e Children are identificadas. facilitated to engage in As the face-to-face crianças dialogue with the fazem esse concerned diálogo government face a authorities, especially face ministers and senior government com officials. ministros e outras pessoas Children are sêniores do supported and governo. facilitated to Elas prepare and recebem um present apoio petition, para facilitar, including preparar e petition apresentar paper to uma the concerned petição institution on the implementation of the pending sobre recommendation. implementação das Next slide, recomendações please. que estiverem pendentes. I'm going to share with you Eu vou some compartilhar key com examples vocês on how alguns children are supported exemplos de and crianças sendo apoiadas. we have facilitated an interface dialogue in 2023 E nós, between em children and the Minister 2023, of Gender, Child and tivemos Social um Welfare aligned in diálogo the government entre o to ministro de ratify Gênero the African Charter on the Right and Welfare of the Child. e Let me nós give falamos a you a respeito do key bem-estar das crianças. status Eu vou of the dar para Children Charter vocês in South Sudan. In 2014, the government um of South dado. Sudan Em signed the African Charter on the Right 2014, and Welfare of the Child, o and the governo do ratification Sudão proceedings assinou were um completed by the documento members of parliament. e elas However, serão the instrument of complementadas ratification pelos was membros not do nosso successfully submitted to the parlamento, office of the mas não president for final tivemos signature, and sucesso up to now, e the até parliament agora and the office of the o president don't parlamento know e the esperamos instrument of que ratification where it has been e o presidente placed também não since. estão So we ah, have supported children to terminando de have a trabalhar com dialogue isso, então a with the Minister ratificação of ainda Gender, está Child and Social pendente. Welfare to demand for the ratification of Então, the nós temos Children a Charter. demanda The government dessa responded and made retificação. a O governo commitment to children that respondeu their e request fez is um granted and the compromisso Children Charter will be de ratified que soon when the process is haverá essa completed. retificação So breve the quando o processo ratification for procedure is concluído. still Então, os pending, and we have procedimentos made some de progress, which ratificação, we are nós hopeful that fizemos algum will give us positive progresso results e soon. esperamos que Next slide, possamos please. apresentar em breve. Children were supported and facilitated As in crianças 2022 to receberam prepare and apoio present petition to the parliament demanding the right e-mails em increment for general 2022 para education preparar e from apresentar uma 8.1% petição ao in 2021 parlamento que pede um incremento no 2022 to 10% orçamento in de educação de 2023 was budget as stipulated 8,5%, in the então General de, Education Act de 8,5% para Children demanded for the 10%. increment of As ELA's budget from crianças, elas 3.2% in pediram um 2021 incremento de mais 2022 to 15% in orçamento para a 2022-2023, saúde, in de line with the budget declaration of 8,2% em 2001 to 2021 e 2022 improve para healthcare 15% e um accessibility. aumento Children demanded for the increment of the Ministry of Gender, de Child and Social Welfare budget from orçamento para 0.3% in 2021 MGS-CW de 2022 0,3% to de 1% 2021 in e 2022 2023 para budget to 1% finance the nesse National Social orçamento para Protection Policy financiar Framework by the a Ministry of Gender, estrutura Child de and Social política de Welfare. proteção nacional. This is what we have been doing. We support Isso é o que a children. The gente tem first thing that feito, we nós do is to apoiamos create as awareness among crianças children about the e government process, criamos the government commitment, mais and then we ciência and then we entre as allow children crianças to e os make their own governos e observation permitimos que as and crianças express façam the suas thought that próprias I have just shared with you observações. to the decision E tudo makers. isso que eu Let's look at compartilhei com the government. vocês, Let's o look at the governo
Next slide, please. Vamos dar uma olhada no próximo os Children passed the próximos government slides. during As September crianças, em 2023 Child Protection 2024, Conference to start the pediram recruitment and use of na children in the Conferência de army. Proteção Participated das in two of Crianças these meetings in para 2023, the pararem Minister of o Defense on recrutamento protection, de safety, crianças para and fazerem use of parte do children in the army Exército. and school occupation by the army. Então, as crianças It precisam was quite frequentar a interesting that escola. Foi muito the government interessante responded during the que o governo conference respondeu and assured children that they will e eu implement mostrei the para as comprehensive crianças que action eles plan to vão gain recruitment and use of children by army implementar forces um, and schools. um This is plano, what children have done. e é And isso que as again, crianças têm also, feito, this was at the national level. Again, also e in isso foi feito a 2023, nível the Human nacional. Rights Em the Human Rights Commission 2023, and Child a Rights Commission Comissão made effort de to Direitos go Humanos around all the fizeram states in South esforços Sudan and convince para GADA chegarem até o using sul do Sudão e fair-share convencer declaration together with the Ministry o of governo, Education for the army to integrate the relacionando schools that were occupied. o This ministro da was also a Educação com a dialogue importância de que as with the crianças devem support frequentar a escola. of the Isso não children, poderia and ser feito sem o it was apoio really das próprias successful. crianças Next e slide, please. tivemos sucesso. Próximo slide. Children Council had a dialogue meeting in 2023 O on Conselho das achievable scope of the Crianças, em national plan demanding an increase in budget 2023, allocation for social services. com a The response pessoa was que that falou the no children's RT views were taken, Speaker, and that nós was temos um promised aumento that they do will be considered orçamento, da in the alocação do planning. orçamento para And serviços there was sociais. also E a promise também to enact laws that teve a protect children promessa and women. de proteger crianças e Next mulheres. slide, please. Próximo slide, por favor. This is the support provided Aqui to children during the nós follow-up. temos o apoio One, que foi facilitating providenciado às children to crianças interact with durante o different acompanhamento, que stakeholders, as you have just heard proporcionar from para the as previous crianças que example, interajam com diferentes provide partes transport and interessadas, refreshment to children prover during transporte e engagement, alimentações das crianças created a durante platform o where children interact engajamento, among criar themselves uma with child plataforma onde as children crianças council, pudessem and interagir currently entre we elas. are in the process. We No have momento, a gente developed está no processo de together plan desenvolver international to protect juntos um children, plano a parliament internacional and para child rights salvar as commission. We have crianças developed e nós a desenvolvemos guideline toward the a establishment of the National diretriz Children Parliament to complement the do, already existing structures of children da estrutura que in já the existe school para and also crianças, para at que the ela state. seja implementada, Provided legal principalmente de guidance crianças que during the devem preparation frequentar a of petitions escola, and position papers. fornecer Guideline on the orientação establishment of the técnica Children Council sobre provide space and as opportunities for children crianças, alongside têm, stakeholder advocacy on têm children rights. Next slide, please. Thank o you. I have próximo noted the slide para minutes. ser falado. However, despite this good work, we have also Bom, faced some challenges. a One is despeito limited desse time for bom children trabalho que since tem most sido of the feito, ainda engagement temos alguns happens during the school hours. desafios. Low Então, willingness from ainda some nós of the temos institutions to engage pouco with children during tempo follow-up. para as crianças, Lack of systematic follow-up between children and duty bearers, porque limited resources for children a maioria dos participation in engajamentos different ways. acontecem We also durante have o período inclusive escolar. in South Sudan, Também nós temos uma baixa disposição de algumas das also, we are working with instituições. partners and for coordination to A international gente está organizations and procurando NGOs which is not aligned coordenação with localization para agenda. ter uma Next slide, dificuldade de please. coordenação entre This is as how we are planning to instituições e as overcome these organizações, challenges. e assim Through nós engagement with planejamos children and other sobrepujar stakeholders are esses conducted about them. desafios. Awareness raising on Algumas meaningful child interações entre as participation crianças by e child outras rights partes coalition in the country. interessadas podem Regular acontecer nos engagement finais with de child rights semana, ministries of gender, gender, social criar welfare, education a helps to support a children parents and ciência their de engagement que with as other crianças institutions. precisam ter We have participações built a significantes consortium no to raise país. Nós built a temos consortium to raise resources for child participation, o as plano you have heard também earlier on. de One fazer Coalition Save the ah, Children Child com Rights que Commission tenhamos mais had an recursos approach para to do aumentar child participation o jointly at the engajamento das national level and crianças e also a at the local participação level delas through Children também, Parliament, e uma which we have coalizão already para developed que possamos the ter guideline. lutas com Coalition base building and em stakeholder-based advocacy evidências. is key, since this is what the government need Então, to o inform their governo decision. precisa Collaboration informar and a partnership decisão on child deles participation e in line precisamos with também de localization colaboração e agenda. parceria com a Thank you. participação de crianças com a agenda de localização. Agradeço, obrigada. Thank you very much, Samuel, and thank you to our first speaker. Obrigado, Samuel. Agora eu vou passar o tempo para a Cristina, que é comissária do Child Friendly na África do Sul.
Children of the Western Cape, e agora, Cristina, o Good tempo day, é seu. everybody, and hi to my Olá, co-presenter, pessoal. Sadaka Nohi, Olá, meus who's a child colegas que who estão lives about aqui. A gente 7 está aqui hours com a away from Solaka me. So it's lovely que to see mora her on 7 horas screen. de distância I am the de mim, Children's então é bom Commissioner of the vê-la Western Cape, na and telinha. Children's Sou commissioners in comissionária particular are very rare. faço I am parte do only the Commissioner for second Children do Western children's Cape commissioner e after the nós ombudsperson for children estamos in aqui Mauritius. So we are very rare institutions, but we are also com complaints instituições, trabalhamos com mechanisms, and we can instituições, mas também investigate, and we temos can mecanismos monitor, we can raise e awareness about child monitoramento, rights, and we can aumentamos advocate, a and we can consciência das lobby. pessoas I can also sobre os make direitos das crianças, recommendations and também give posso fazer advice to social recomendações, sector dar departments conselhos in para my province. departamentos. So the hallmark of my office, though, is that Então, I started the first day of eu office, comecei o primeiro dia 1st of no June trabalho 2020, alongside children. So children are full em 1º de partners junho in de my office, and 2020 I com even created a crianças. E title eu for them. They're criei o called título para Child eles. Government Eles se Monitors. And chamam so we have one of the Crianças Child que Government Monitors on Monitoram the screen with o me governo. there. Então, você I tem think algumas one of dessas our crianças comigo aqui. favorite things to Acho do in que the uma das office coisas is child favoritas que a gente faz no participation. The escritório é ter involvement a of children participação, o really gives us envolvimento das lots of crianças. energy and Dá is para a so gente muita rewarding energia in e é our muito work. compensador ter isso, a But you oportunidade know, disso it's not acontecer no easy nosso to trabalho, nosso institutionalize trabalho. child participation. Mas But making mesmo child a participação das participation crianças means that you institucionalizadas must significa really be que a gente available to precisa children estar outside of disponível para as working crianças hours. fora do horário do Sometimes, you know, expediente. they chat with Às me vezes eles perguntam para 24/7 mim, às online. vezes tem que estar So 24 we horas are very online proud to aí say com as that we crianças e have a gente está institutionalized feliz child de participation. saber que nós We have several models institucionalizamos a that we participação implement, das and one crianças, of the key models implementamos is vários our módulos e Child temos os Government Monitors Forum. módulos-chave We como have o also decided that monitoramento the das first term of the crianças. commissioner, I'm the first Decidimos, commissioner of the eu sou a in the primeira country, South comissária, né, Africa. The no first país, term na of the África commissioner do Sul, a mission gente is está no hashtag Little primeiro Voices Must Count. época e a So gente I will tem uma only speak a hashtag que é little, a and voz they dos will pequenos speak much tem more que than me ser on this ouvida. Então, platform. eles I will simply falam share mais do que eu nessa three lessons that I plataforma. learned from Nós child temos 3 participation lições que eu practice. aprendi com a participação das Children need crianças. adults who refuse their As power crianças, ranking and are able to communicate with them elas as podem partners. se So you will often comunicar hear the como children in my parceiros. office calling me Tina. There is Então, no as pomp and crianças ceremony, me Commissioner this chamam and de bowing and Tina. scraping. Então, ninguém me They chama de simply call me Tina, comissária, and eles I'm só me very chamam de comfortable with that Tina. E because eu estou that bem com means that we isso, can talk to porque each other significa que a gente pode as falar uns com os partners. The outros second como lesson, as I parceiros. said, Segunda lição, child as participation requires mentoring crianças and support precisam de for children in apoio other e elements of their monitoria para a lives. You know, participação deles em vários child elementos rights da vida. may be our Nós passion temos and our job, but they also have school, they have direitos das friends, crianças, mas a they have gente boyfriends, tem they have girlfriends, they escola, have partners, they namorado, have namorada, family, that they have hobbies, família, and sometimes os they want to talk hobbies to das us about crianças, e all às of vezes those eles querem things. falar com a gente And sobre one todas cannot essas say, okay, coisas. I only want to talk E to a you gente não about the pode falar, things olha, eu we're quero falar com você advocating on, sobre and as not the coisas que a rest of gente your life. está So it's really falando about aqui, holding and não sobre outras supporting coisas those que children trazem through their envolvimento na life sua vida. journeys. Então, The third eles têm lesson uma I learned vida. is A that terceira adult lição que eu facilitators need aprendi special é que skills and todos os approaches to facilitadores help children precisam de understand habilidades especiais complex para advocacy ajudarem and as crianças a governance entenderem a concepts and complexidade processes. So we dos actually processos specialize in de breaking down participação. complexity Então, eu into me very simple especializei em words simplificar and para as phrases and crianças com processes frases that e children can processos understand, and simples then para children que as crianças articulate that. possam And so now I entender e will elas explain articulam what isso e methods explicam the quais são child os government métodos monitors que use to make os government monitores simple for do other governo children as usam well. e a gente But a big simplifica, lesson eles that I've simplificam learned para is outras not crianças everyone is também. suited to do child Mas nem participation todo work, mundo consegue because fazer o authentic trabalho de child participação das participation crianças, really requires porque isso skills and requer que training, tenhamos and you need to also have a little bit of treinamentos, counseling experience, habilidades, because experiência children em will need to be held aconselhamento, on an porque as emotional crianças vão level as well. precisar ter So the apoio result emocional of em algum all this nível investment também. and Então, passion o resultado is de very tudo isso rewarding, é because muito in that process, compensador, I porque think nesse we have processo eu enabled and creio que nós empowered children to conseguimos be child human fazer rights com que defenders for crianças sejam self-advocacy. defensoras So dos when we come direitos to das meetings like crianças. this, Então, I don't vamos script a what they reuniões speak. como essas, They e eu speak não of faço o their minds script and do their que elas devem hearts. fazer, eles falam com o I only coração e a edit the mente abertos, exuberance when
E eu vejo a exuberância deles, se eles querem falar 10 minutos, e muitas vezes eles só têm 5, então aí eu interfiro. Só isso. Então vamos passar o tempo aqui para a Sulaca, que representa o escritório dos monitores, então ela tem vasta experiência nesse processo. Solanca, o tempo é seu. Obrigada, Tina. Oi, pessoal. Meu nome é Solanca, eu tenho 17 anos, eu sou monitora e embaixadora do escritório da comissária. Eu conheci a Tina no workshop na minha escola em 2021. E aí a gente teve sessões semanais para falar sobre tópicos de abusos das crianças. A gente fez muitos posts, já enviamos várias coisas para escolas, falando a respeito de educação, abuso de crianças. Nós temos umas iniciativas e a gente fala sobre as nossas recomendações para o Comitê da África também, enviamos algumas petições para o Comitê da ONU também sobre a realidade das crianças da África do Sul. Também mandamos para o Parlamento Nacional em 2023 algumas petições e continuamos a trabalhar de maneira preventiva a respeito de educação, desenvolvimento social, esportes, etc. Então, nós temos uma entrega relacionada às crianças. Apresentamos também os departamentos de proteção às crianças, discutimos com eles e apresentamos algumas áreas que eles podem melhorar. Também participamos com o Tesouro Nacional da África do Sul e a gente defendeu um sistema para as crianças e juntos nós criamos um guia de orçamento. Os monitores também interagem em 4 idiomas e também temos um orçamento que é uma representação visual, os conceitos do orçamento nacional e o jeito de todas as crianças podem falar. Eu sou muito inspirada quando eu vejo como essas contribuições elas formam o impacto de crianças no país todo. Fazer parte desse escritório me deu a oportunidade de fazer a diferença, de amplificar minha voz também. Agora eu vou pedir para vocês verem a apresentação da Isabela. Ela não conseguiu vir aqui com a gente, então obrigada. Olá, eu sou Isabela, tenho 17 anos, trabalho no Children's Commissioner escritório. Eu entrei quando eu tinha 15 anos, como conselheira júnior, e também agora faço parte de outros parlamentos como embaixadora, e eu fiz parte do Western Cape Children's Commissioner Office, e agora eu fui promovida para conselheira. Eu já tive outras responsabilidades para recomeçar, para fazer algumas recomendações, e em colaboração com o Departamento do Desenvolvimento Social, eu consegui facilitar um workshop com as observações que a gente fez, e fizemos um infográfico, recomendações que foram feitas lá no escritório. Uma das coisas principais é que quanto mais apoio a gente tem, mais resultado a gente tem. Então, parece muito clichê, mas as instituições que podem apoiar proporcionam essas comunicações entre adultos e crianças e governos e a qualidade do produto, do trabalho produzido que eles conseguem atingir e como as crianças estão abertas. E eu acho que o problema maior na África do Sul é que não tem muita comunicação entre o governo e as crianças. E eu já tive em situações onde já vi os dois lados acontecerem. E agora
Eu sei que eu posso falar com a Tina, posso fazer perguntas, não importa o grau de complexidade ou os passos do processo, eles vão sentar comigo e me explicar de um jeito que eu vou entender. Também já passei em situações que o oposto aconteceu e eu já me vi sugando informações das pessoas. Então, muitos adultos não esperam que as crianças vão entender as coisas, ou esperam que as crianças entendam de uma maneira que elas não explicam muito bem. E eu sinto que nós temos mais dúvidas e seria muito bom ter mais explicações. E é isso, obrigada. Thanks to Isabella and Obrigada, Solarca for the Isabela e presentations. Solarca, pelas It takes apresentações que vocês many, fizeram e many agradeço sessions também of input essas and várias support to create what sessões de its apoio para poder Scottish criar Commissioner for Children used to call o nosso professional children. escritório, crianças So these profissionais. children Então, essas have gone through crianças many sessions of support, have passaram gone through many por processes in muitas order fases that de they can apoio, articulate passaram por themselves so muitos well processos para and so saberem se eloquently on articular também platforms de such as maneira these. tão We eloquente em really plataformas appreciate, como essa. your Agradecemos the platform, bastante and a we plataforma hope that you've learned e something esperamos from que us vocês tenham and that you're aprendido algo inspired by the conosco children with whom you e work. tenham sido Thank you. inspirados pelas crianças com as quais Thank you very trabalhamos. much. Obrigada. It's been very important to Muito hear the answer obrigada, from foi children. So muito thank you very much, bom ouvir as crianças. Cristina, Então, obrigada pela Solanka and Isabel. apresentação, Now Cristina, let me introduce da the next Solanca e speaker, da Isabel. Dr. Agora eu vou Robert apresentar a Nanima. próxima pessoa, He's a Dr. member Robert of the African Nanima, Committee of que é Experts on the Rights membro and do Welfare of Comitê the Africano Child. de He couldn't Especialistas em attend today Direitos e virtually, but Bem-Estar das an Crianças. video Ele não which is pôde estar focused on conosco, mas complaints temos um on vídeo child rights falando a from the African respeito Committee of Experts on de the Rights direitos and da Welfare of the Child, crianças communication procedures, and how e children can be como as supported to crianças use these podem procedures. receber apoio So he para will usar address esses decisions procedimentos. taken Ele vai under falar these procedures sobre and under results esse won tópico. by the committee. Dr. Nanima O Dr. shared a Nanima longer video, compartilhou which we will um show after vídeo the mais webinar. Now we will see comprido, part que of the depois video do and webinar eu go vou on. compartilhar. Agora a gente Let's vai ver see now the video. simplesmente parte do vídeo, tá? A very good morning, good afternoon, good evening, Bom dia, boa depending on where you're tarde, joining boa us noite, from. I would depende like to aonde likewise você está. welcome you to the third Eu Gender quero African compartilhar Mind com Learning vocês Event on how to engage o children and fato follow-up de reporting on como a global and gente pode human rights engajar as mechanisms. crianças para os I'm relatórios sorry I could not be able globais. to join you virtually, Desculpa, eu but não I consegui hope estar that com this vocês de maneira recording virtual, mas eu will espero que add essa a lot to the gravação conversation eh, that we are having. possa acrescentar algo So, à conversa que está as you might all acontecendo. know, or we Então, might como all be já aware, the African Charter for the sabemos, Rights as and crianças Welfare of the Child, africanas it has a communications procedure. It's têm interesting to processos de note that comunicação. É unlike other human interessante rights que, diferente de outros instruments that direitos, have an instrumentos optional de protocol that provides for a communications procedure, direitos the humanos, nós African temos Charter on the Rights protocolo and Welfare of the Child has an inbuilt communications e nós procedure temos where states recognize procedimentos the competence of the que African Committee fazem to parte do consider Comitê and hand down Africano para recommendations. considerar And this is provided for in recomendações. Article Isso 44 é of the Charter, fornecido pelo and it artigo allows 44 specifically e individuals, permite some especificamente que organizations, and pessoas, states submit organizações communications. enviem So, it's comunicações. interesting to note that Então, when é we talk about interessante communications ver procedure, que quando nós we temos os also have to processos de appreciate that it's a comunicação, kind of também procedure precisamos that must be observar o heavily engaged tipo de on the part of procedimento que African está Children's Committee. Yes, acontecendo. a lot has been done in terms of E research, muito in tem terms of sido state-wise feito reporting, in terms of handing em down termos de observations, relatório but e the aspect of the observações, communications mas o procedure, aspecto this dos is an area procedimentos de which still comunicação requires a lot of ainda engagement. If you precisam look de at muito the numbers, engajamento. Se nós olharmos os as per the números, statistics on the como website parte of das the African estatísticas Children's no Committee, site do African 24 Children's Committee, communications have been received 24 and comunicações foram 10 have been recebidas finalized, of which I would e mention ainda about não 7 foram of these finalizadas. have been concluded to their logical conclusions, and 2 Ainda others have estão been esperando amicable conclusões. settlements, that is the amicable settlement against E aí China nós and podemos amicable settlement against ver Malawi. aqui que nós About 5 precisamos conclusions have been reached, encontrar conclusions of esse 7 are pending, acordo. and another Ainda 7 temos are yet to be
7 pendentes. Então, as comunicações que estão acontecendo, incluindo Tanzânia, Camarão, Sudão, Senegal, Quênia, Uganda, é interessante ver que o que tem acontecido é o fato de que todos são indivíduos e organizações individuais. Então, é imperativo que a gente observe o que tem acontecido em termos de procedimentos de comunicação. Embora tenha acontecido muito, nós precisamos ter visitas de acompanhamento para a investigação e para obter mais informações em Senegal, em outros lugares, e investigar o que tem acontecido, o que tem que ser cuidado. Então, no Sudão também nós precisamos observar o que tem feito para estabelecer nessas regiões boas comunicações. Então, em termos de acompanhamento, tem muito trabalho que já foi feito e é importante que ele seja feito não só pelo comitê e que nós passamos o acompanhamento no Sudão, que envolva, principalmente em lugares onde nós temos comitês de defesa, mas nós precisamos observar essas missões que foram enviadas para a Somália, para o sul do Sudão, e tudo isso é muito importante, e não só informa algumas das comunicações, mas faz parte desse ciclo que nós temos de prestação de contas e de observar a qualidade da nossa prestação de contas. Tem uma questão interessante que acho que é bom abordar, que é a decisão que nós temos e perguntas que as pessoas fazem de o que está acontecendo, qual o impacto que está acontecendo nelas. Uma coisa que eu posso dizer é que esse assunto específico foi mencionado pelo Instituto de Direitos Humanos e nós podemos mencioná-lo como contribuição de monitoramento. É importante que foi o primeiro assunto a ser trazido por esse comitê que tem aspectos de violação e discriminação. Em termos dos fatos, nós temos algo relacionado à Quênia, que trazem mobilização com relação ao Sudão. Então, foi relatado que essa comunicação específica tem alguns aspectos que estão ligados à cidadania, e pelo fato deles não terem cidadania, as crianças foram afetadas. E por causa disso, eles não têm documentações válidas, eles não têm como conseguir os benefícios que as crianças precisam no Quênia. E outro fator foi que não tinha muita expectativa do Estado. Então, é importante que a gente também aborde essas questões de comunicação. Então, à luz dos aspectos que nós trouxemos para o comitê, tem a questão da discriminação também. Então, creio que esse assunto vai nos ajudar a fazer mais do que já tem sido feito, e é importante que o comitê trabalhe e ligue com os assuntos principais, que são muito importantes, não só procurando os aspectos normativos, mas informar a jurisprudência posterior também. Então, os comitês, eles precisam olhar para a discriminação e outros aspectos, e da perspectiva racial e da discriminação, e o fato de que ela é proibida.
como parte de uma regra costumeira. Em termos de discursos, nós temos acompanhamento, nós temos engajamento para concluir a sessão do assunto do Quênia. Eu fui convidado pelo comitê em termos dessa decisão, dessa comunicação e de outras. Então, em termos de engajamento, acho que o comitê tem se saído bem. É muito importante que a gente continue fazendo parte dessas conversas. E é também interessante que nós também temos diretrizes de participação que exigem que as crianças se envolvem de maneira igual em termos de atividades investigativas, visitas. As crianças devem se envolver. Aonde tem trabalho a ser feito, as crianças devem se envolver. A participação não é só delas, mas precisa acontecer. Mas também da perspectiva da participação, não, nós vamos focar no fato de que elas têm algo a comunicar e nos verificar de que elas façam isso, de comuniquem, que essa comunicação exista. E precisamos considerar o que as crianças têm a dizer em termos de decisões. Então, creio que isso é muito importante. Há casos em que a comunicação talvez não vai ser a melhor maneira. Por exemplo, a gente tem teve um momento quando duas crianças estavam no corredor da morte, tinham que ser executadas. Então, antes de sentarem e ter uma sessão conveniente do comitê, não foi possível sair das expectativas. Então, when this letter of urgent appeal is set out, it's based on information held in confidence about children, and we precisamos de bastante informações e precisamos falar com o Estado. E é preciso nos certificar de que sejam evitadas algumas instâncias específicas. E estamos no momento de adaptação, precisamos de outras medidas, e é interessante ver que nós precisamos verificar o que diz respeito e o que não diz respeito às crianças. Nós precisamos preservar pelo menos a vida das crianças. Então, é interessante que isso seja observado pela sociedade civil e que o comitê seja informado. Então, nós temos os presidentes, os membros, todas as pessoas que precisam entrar em contato por meio de canais diplomáticos para se certificar de que o Estado seja comunicado, que certifiquemos de que as crianças sejam protegidas. Então, é interessante notar que sim, já tivemos bastante progresso, mas é importante que a gente preste atenção ao apoio que o comitê precisa receber para que nós possamos agir de maneira correta e compartilhar com as pessoas os esforços que as pessoas precisam saber um pouquinho mais. Porque isso vai fazer com que nós tenhamos mais inclusão quando compartilhamos mais informações. Então, façam com que as pessoas saibam disso. Eu agradeço por poder compartilhar algo com vocês. Espero que nós possamos pensar mais em como engajar as crianças. E agradeço o tempo de vocês.
I would really like to thank Dr. Robert Eu quero Nanima. agradecer bastante o Dr. Robert Nanima e vamos avançar com a nossa agenda aqui. Eu quero apresentar nossa próxima pessoa aqui na agenda, que é Anne Skelton, que está no Comitê da ONU de Direitos das Crianças, é professora de Direito na Universidade de Pretoria e na Universidade de Leiden, nos Países Baixos. Pelos últimos 10 anos, o trabalho dela tem sido focado num nível internacional, incluindo 8 anos no Comitê de Direitos da Criança. Ela vai falar sobre estratégias. Agora, o tempo é seu. Muito obrigada. Sim, muito obrigada. Tem sido fascinante escutar esse webinar. Eu tenho gostado bastante de ouvir todas as coisas que eu ouvi até agora. Eu vou começar falando um pouquinho a respeito do protocolo opcional que nós temos no CRC, porque é uma abordagem boa do que a gente ouviu do Robert Nanima. Então, embora os processos de comunicações sejam feitos e ratificados pelo Estado, também tem algumas recomendações, algumas reclamações do que é aceitável e do que não é. Mas com o comprometimento com os procedimentos de direitos das crianças tem uma diferença e o Estado precisa separar, precisa ratificar o terceiro protocolo do CRC. E no momento, só 53 estados fizeram isso. E, infelizmente, a maioria deles fica na Europa e na América Latina, e a gente não tem muitas ratificações da África. Então, creio que, embora seja muito útil, se nós queremos fazer um trabalho na África, a gente tenha mais ratificações, provavelmente faça mais sentido trazer os casos para o Comitê da África, mas eu quero explicar para vocês, principalmente para esses países que fizeram a ratificação do terceiro protocolo na África, o que pode ser feito com uma opção. Então, nós temos as comunicações individuais, onde as crianças ou grupos de crianças trazem casos para atenção do comitê. Temos também procedimentos de perguntas, e qualquer pessoa pode trazer para nossa atenção algum caso sério ou grave, e aí o comitê pode abordar o que deve ser feito em cooperação com o Estado, com a reclamação que foi trazida. Até o momento, nós tivemos 200 casos trazidos para o comitê, concluímos nossas decisões em 200 casos, e temos mais casos vistos pelo Comitê da África, como o Robert Nanima estava falando, e nós temos alguns casos interessantes que fizeram a diferença na vida das crianças. Temos alguns exemplos. Tivemos um caso que foi trazido pelas crianças que moram em Malia, numa comunidade pequena, que fica no Marrocos, mas que faz parte da Espanha. Então tem uma conexão africana aí. E a criança era marroquina. Ela queria ir para a escola, mas como ela não tinha cidadania espanhola, ela teve muitas barreiras e não tinha conseguido frequentar a escola local. Então, a lei da Espanha permite que ela frequente a escola, mas não era fácil. Ela e outras crianças como ela não estavam conseguindo ir para a escola. Então, foi trazido esse problema para a atenção das autoridades, e com marchas, com passeatas, petições, outras tentativas de fazer mudanças, e ela decidiu trazer o caso para o comitê. E imediatamente nós vimos, olha, provavelmente vai levar 2 anos, tá? Essa verdade é dura, mas sinto muito que demore esse tempo todo, mas
imagina uma criança fora da escola por 2 anos enquanto rola todos esses trâmites. Então, a gente falou, por favor, coloquem na escola imediatamente. A gente vai continuar trabalhando para saber quais são as coisas que precisam ser feitas, mas ela precisa ter acesso à educação, e foi isso que aconteceu. Ela voltou para a escola. Antes disso aconteceu, outras crianças também voltaram para a escola. E é importante que haja uma mudança no sistema, com as autoridades espanholas, precisavam ver o que é que estava acontecendo de errado para as crianças que não estavam conseguindo ir para a escola, no caso da Maria, e facilitar para as crianças. Outro caso que nós tivemos recentemente, que achei muito interessante também, e a Cristina talvez ache interessante também, é a defesa do direito das crianças na Geórgia. Eles queriam ter acesso a uma instituição, as crianças estavam sendo abusadas nessa instituição, e essa instituição não queria deixar ela entrar. Então, ela trouxe o caso para o estado da Geórgia, e ela, onde ela estava trabalhando, e ela pediu que a justiça autorizasse acesso. Bem, foi autorizada, e ela encontrou muitos problemas acontecendo lá, que as crianças estavam sofrendo abuso. Então, ela tentou trazer os casos para que essas crianças fossem compensadas, para que outras investigações acontecessem na Geórgia, mas infelizmente ela não conseguiu resultados. Então, ela trouxe o caso e a gente descobriu as violações, e como resultado das nossas ações, as crianças foram removidas desse local. Então, esses são 2 exemplos, tem muitíssimos exemplos, mas eu acho que ilustra alguns dos tipos de casos que o comitê está lidando. E nos procedimentos de petições, nós temos um caso contra o Chile, e nós tínhamos instituições infantis que estavam expostas a abuso, negligência, e esses procedimentos, nós tivemos 2 membros nossos viajando para o Chile e fazendo uma investigação, e o comitê encontrou várias coisas sendo violadas, e deu várias outras recomendações para o governo chileno para que alterações fossem feitas. Agora, uma das dificuldades com qualquer comunicação é que as solicitações, se você trouxer o caso, é preciso tentar fazer justiça no seu próprio país. Primeiro, nós temos as soluções exaustivas nacionais. Primeiro, nós precisamos tentar ter justiça no nosso próprio país. Isso me leva para a segunda parte do que eu quero falar hoje, que é o acesso à justiça e às soluções. Precisa começar do local onde você está. Você não pode começar a nível regional, a nível nacional. Isso é bom, porque nós queremos edificar meios de acesso para as crianças dos lugares aonde elas estão. Porque, obviamente, não é fácil fazer com que as crianças, os casos sejam levados a instâncias regionais, nacionais, mas nós precisamos edificar esses caminhos, e precisamos saber que o Comitê dos Direitos das Crianças está trabalhando constantemente sobre esse tópico, que é acesso a soluções para as crianças. Então, busquem oportunidades de participar nas consultas que vão acontecer ao longo do caminho, porque a gente quer ouvir das crianças as barreiras que elas enfrentam, e queremos também ouvir sugestões de como remover essas barreiras encontradas. A nível de país, nós precisamos que as crianças tenham acesso às cortes, tenham serviços legais e que podem ou não estar disponíveis, mas tem advogados que podem estar disponíveis a trabalhar em pro bono e que não cobrem taxas exorbitantes, ou que não cobrem, e vocês ficariam surpresos. Existem sim advogados, tem alguns com reputação
duvidosa, mas tem muitos que trabalham nos casos para as crianças. Bom, isso me leva para o que é litígio estratégico. Nós temos alguns casos que são levados para a corte, que talvez estão lá por causa dos pais que estão brigando por custódia, talvez seja um caso de herança. Tem algumas crianças que já estão nos sistemas jurídicos e nós precisamos que esses sistemas sejam melhores para elas, mas também queremos que as crianças possam utilizar o sistema judiciário para atingir qualquer direito, por exemplo, à educação, ao sistema de saúde, a mudança sobre alguma lei que não está alinhada com a Constituição ou que não está alinhada com a Convenção dos Direitos das Crianças. Então, essas coisas podem ser importantes, esses casos todos, porque são estratégicos, porque estão tentando atingir um certo objetivo. E nós não estamos falando sempre de uma criança. Então, várias crianças são afetadas, é sempre relacionado a não só aquela criança ou aquelas crianças, mas também todas as outras crianças que estão em situações parecidas. Então, isso significa que os resultados desses casos de litígios estratégicos podem ser muito profundos e podem ter efeitos em centenas de milhares de crianças, talvez até milhões de crianças algumas vezes. Então, esse trabalho tem sido feito no continente da África, em alguns estados, e é muito animador ver que tem advogados que estão desenvolvendo práticas, usando as convenções e trazendo casos para as cortes nacionais, para que as pessoas que estão lá participem em casos semelhantes, e a Cristina Honda, que agora é comissária lá na Cidade do Cabo, um dos trabalhos dela antes, ela estava envolvida num trabalho que eu também estava envolvida, que era a respeito de um certo advogado que estava cometendo um crime e tinha interações com uma das crianças, interações sexuais com uma das crianças. Então, o sistema criminal não tinha que ser responsável por esse tipo de caso. Então, isso chegou ao caso constitucional, e agora as crianças que têm interações sexuais, elas podem ser envolvidas para um certo lugar, e existe um método para abordar essa situação. Mas tem outros exemplos, no Quênia também tem alguns casos interessantes, no Zimbábue, no Malawi, na Namíbia, tem advogados trabalhando também. Essas são as regiões que eu conheço bem. Acredito que no último minuto que eu tenho, eu quero falar que esse trabalho também envolve cooperação entre a sociedade civil, que pode ser envolvida, e também exige um específico tipo de direito que as crianças precisam saber. O que esse caso está tratando? Por que eles querem se envolver? O que eles querem como resultado do caso? Então, o que elas podem fazer para monitorar outros casos para que sejam bem-sucedidos? Então, existe um papel para as crianças e também existe um acompanhamento para esse tipo de litígio, o que eu acredito que coincide bastante com o tema desse webinário de hoje. Eu vou fechar minha fala e enviar minhas lembranças para todo mundo nessa ligação, seja lá onde vocês estiverem. Muito obrigada, Anne, por essa apresentação, por falarem sobre essas importantes comunicações, esses procedimentos. Agora, nós temos a última pessoa que vai falar conosco hoje. Agora, nós temos perguntas e respostas. Vocês podem levantar a mão. A gente vai chamar vocês pelo nome.
ou vocês podem usar a caixa do Zoom de perguntas aqui. So, perhaps, okay, Samuel, I've seen that you raised your hand. Samuel, eu vi que você levantou a mão aqui. Pode falar. Thank you, Maria. And thank you, Anne, for being here. Obrigada, And Maria. it is my Obrigada first por time estarem to aqui. see É a the primeira vez UNCRC que eu vejo commissioner aqui from the background of child participation, and a I have now comissária. transitioned into adult and coming to E civil society, doing advocacy for the protection and promotion of children's rights. eu faço parte da South Sudan sociedade civil received e the eu UNCRC advogo committee pela causa de proteção e concluding promoção observation, dos direitos and I would do like sul do Sudão, no comitê da to pass a UNCCR. comment, not a E eu question to queria Anne, fazer maybe comentário, não é uma pergunta, para recommend strongly to talvez stakeholders in South Sudan. para When South Sudan recomendar government, the state parties partes submitted the interessadas report to no the sul do committee, Sudão. complemented by the CSO's report and the children's Nós report. temos It generally relatórios reflected do the situation governo of e the children in South geralmente Sudan. refletem a And when we situação received das the crianças no sul UNCRC do concluding Sudão. observation, E they quando were nós really recebemos a very good observação de to address the conclusão situation of children da in the coming years. UNCR, nós However, vimos we have not muito come boas together as perspectivas para os stakeholders in the próximos country, anos, mas including the nós não nos government, reunimos como to partes channel resources to interessadas no address país, the situation of inclusive the com children, o which was governo, recommended para by poder the committee abordar expert on the right of the child. os I would like to request recursos Anne, through her e a office situação and das the UN crianças. system, to pass Eu queria pedir para a recommendation Anne, to por stakeholders in meio do South Sudan sistema da to channel ONU, resources que possa trazer expertise in recomendações addressing para as partes the interessadas UNCRC no sul do concluding Sudão, observation com in South canais Sudan. de Now, recursos. currently, we have E not yet agora finalized nós the ainda action não plan finalizamos o to plano de address ação the concluding para observation in abordar South a Sudan, conclusão because das the observações stakeholders no are sul do on their Sudão, own porque as partes implementing interessadas projects estão that are sozinhas not in line implementando with the projetos que UNCRC não concluding estão observation. If we can alinhados com as receive a strong observações da ONU. E recommendation a from the gente committee, quer we will really receber appreciate, and so that we recomendações all channel our do expertise and comitê, resources então a gente to agradece address se isso the pode ser UNCRC feito, concluding observation, so that in the next report for algo que South Sudan, seja we will not de report the same acordo situation com which we as have received from the observações committee. da Thank you. UNCRC. Agradeço. Thank you very much, Samuel. Obrigada, I think there is Samuel. also another question for Tem Anne outra on the pergunta Q&A box. na caixinha So, de I know it was in Q&A. the chat, but maybe we can hear Estava from no Benedict chat, as mas well, talvez and a gente maybe possa after escutar that o Anne can Benedict reply to e the depois question. a gente pode So, fazer a Benedict, over to pergunta. you. Então, Benedict pode falar. Thank you, Maria, and thank you, Anne, Obrigado, for Maria. very, very Obrigado, nice Anne, and pela presentation that is quite ótima educative and apresentação, also eye-opener. que foi muito My educativa question goes e to, fez com que you a gente mentioned abrisse about nossos olhos. A uh, questão para children pro vocês, bono a lawyers, pergunta é a and respeito you dos know, advogados que trabalham no sistema they pro are bono, there even pro in bono, Kenya. We have sabe? a platform called Wakili Existe, a Watoto, and gente there are tem also uma lawyers plataforma no who Quênia actually chamado become Wakilawa advocates who come Toto, to e tem support advogados to litigate que children issues. apoiam os However, litígios there have been relacionados this às challenge crianças, of mas resourcing esse these lawyers, desafio de because apart ter from o them with their recurso technical desses expert, there are some advogados background é information, algo their muito drafting, difícil, the porque paperwork that goes em in and muitos all casos that existem is required. informações de que So eles you já find that a estão child may not be able to trabalhando e tem facilitate muita this, and it calls burocracia. upon Então, a gente encontra uma organizations criança to que support talvez these lawyers, precise de but they have ajuda, e como é really que a gente cried encontra not organizações para getting apoiar support. esses Also, another advogados? thing that comes, especially when E the esses court advogados is às vezes não when the recebem. case is sensitive or when the Então, matter is quando o sensitive, caso you find that even the life of these lawyers and the children themselves is confidencial, not a safe. gente So how descobre do que you safeguard esses these lawyers advogados and não são also the child? seguros de trabalhar. Então, And como é que a gente also looking at salvaguarda esses what are the advogados opportunities, e what também as organizations are crianças? there that E existem support, outras such oportunidades ou lawyers outras in many ways. organizações que They apoiam also esses need also advogados psychosocial support em sometimes in alguma other cases. de alguma So maneira, como what are the apoio frameworks and psicossocial. Então, quais são as estruturas systems that are e there os to sistemas que support these existem lawyers
para apoiar esses advogados, para salvaguardá-los e enquanto eles fazem esse trabalho pro bono. Talvez, Mari, eu não sei nem se tem tempo para eu fazer minha segunda pergunta, mas eu vou passar para o nosso camarada da África do Sul. Tudo bem, eu vou pedir para os outros panelistas responderem. Obrigada, Mari. Então, para os nossos colegas da África do Sul, obrigado pelo trabalho maravilhoso que vocês têm feito. Vocês falaram sobre o Plano Nacional para as Crianças. Tem sido uma tradição para muitos países ou estados prepararem o plano de ação nacional, mas eles não são colocados em prática. Existe orçamento para esse plano nacional para as crianças? Obrigado. Acho que vai ser um bom exemplo para os outros países de como é que a gente pode fazer com que isso aconteça. Obrigado. Obrigado, Benedict, pela sua pergunta. Eu vi que também tem algumas algumas perguntas na caixinha da Q&A, então fique à vontade para responder as outras pessoas que fazem parte aqui da mesa redonda. E eu não sei se a Anne Skeleton vai querer responder essas perguntas. Sim, a resposta para as primeiras duas perguntas. A primeira foi a respeito do Sul do Sudão e o governo que não está fazendo orçamento de maneira correta para cuidar dos cuidados das crianças. Se tem alguma coisa que o comitê pode fazer. Bem, o jeito que o comitê trabalha é o seguinte: o Estado faz um relatório e é um ciclo, tem as recomendações e geralmente a outra vez que um comentário é feito sobre isso, eu sei que as pessoas ficam desapontadas em ouvir, mas a gente tem que ouvir, lembrar que tem 196 países, então a gente precisa verificar em todos eles que é algo que não é factível. Contudo, o comitê, às vezes, escreve para os países sobre algumas crises ou questões específicas. Então, se, por exemplo, alguma coisa está indo muito mal, não está acontecendo, então, possibilidade de crianças serem executadas, ou uma crise que ocorre em algum país, então o comitê escreve, manda uma carta para a missão em Genebra e a missão envia para o país. A gente pode manter isso em mente para situações urgentes, algo que está acontecendo no Peru. Então, isso eu indico que o comitê está intervindo. Semana passada a gente foi para a Austrália, porque um dos territórios da Austrália baixou o salário mínimo de 12 para 10. Então, a idade mínima para trabalhar de 12 para 10. Então, a gente teve que intervir. Então, às vezes, a gente tem falta de orçamento. Não seria exatamente uma crise, se eu puder falar honestamente, para que o comitê envie alguma carta. Mas o que você pode fazer a nível nacional? Porque você pode usar as observações de conclusão e disserem para o governo: olha, vocês não estão cuidando dessas observações que a gente viu que vocês não fizeram um orçamento. Então, vocês precisam ter monitoramento de orçamento, vocês podem juntar forças com organizações como a Unicef, com o Banco Mundial, e vocês podem abordar esse assunto de falta de orçamento. Então, isso é uma parceria, né? A estrutura internacional está lá, mas ela não funciona a menos que as pessoas usarem para acompanhar depois. Então, eu não estou jogando a responsabilidade toda para você, mas eu estou dizendo que é muito importante fazer com que os sistemas funcionem perto das pessoas de base, porque quando a gente vê que existe um canal de falar com o governo a respeito do orçamento, use esse canal, repete
repetidas vezes, hoje e no futuro. É importante para a gente construir esses caminhos. Assistência técnica por meio de organizações internacionais como a Unicef. Nós temos escritórios na África também. Essas agências da ONU existem para apoio e para suporte. Então, essa resposta foi meio comprida, mas eu acho que cobre muitas das perguntas que foram feitas. A segunda pergunta foi sobre os advogados que oferecem trabalho pro bono, mas tem mais complicações, tem muita coisa que tem que ser escrita, então é verdade. Na África do Sul, tem muitos litígios estratégicos que foram feitos por doadores, foram custeados por doadores. Os advogados, eles são pagos, mas os honorários são menores, ou eles têm trabalhado pro bono nos advogados internos que já trabalham na ONU e em organizações não governamentais, desculpa, e que fazem as primeiras peças. Então, existe algo misto, né? Existem sim pessoas que fazem doações, ou organizações que também estão dispostas a virem e doar. E eu tenho vários sentimentos a respeito sobre isso. Acho que os esforços na África têm que ser feitos pelos africanos, facilitar, né? Fortalecer as capacidades do país, no nível do país. E a gente precisa fortalecer isso. E eu acredito muito nisso, porque eu trabalhei a maior parte da minha carreira a nível nacional, no Comitê dos Direitos da Criança, faz 8 anos, mas eu sei que os sistemas eles podem ser feitos localmente, e eu admito que na África do Sul é mais fácil trabalhar do que muitos outros lugares, mas a gente precisa fazer com que essas coisas funcionem a nível local. Mas também é importante ouvir conselhos de apoio de outras organizações internacionais, mas vocês estão no controle, vocês estão conduzindo e podem dizer como o caso pode ser cuidado. Então, talvez para os organizadores, podemos dizer que a gente pode tentar construir alguns resultados ao torno de organizações internacionais que talvez tenham a vontade de ajudar e doadores que podem financiar esse tipo de trabalho na África. Muito obrigada, Ana. Obrigada a todos vocês. Nós não estamos ficando sem tempo aqui, então nós vamos precisar encerrar nossa sessão de hoje. E se vocês tiverem mais perguntas, vocês podem escrever para a gente vai fornecer a resposta para vocês. Eu quero chamar os painelistas para essa sessão. E agora nós vamos ouvir Motso, da Child Rights Network do Sul da África, que é a organização CRNSA. TPC. Boa tarde, colegas, e obrigado pelo esse engajamento tão frutífero e essa sessão. E deixa eu indicar que nós temos 3 aprendizados que nós temos encontrados em 10 países africanos: a Costa do Marfim, Malawi, Moçambique, Ruanda, Senegal, África do Sul, Sul do Sudão, Tanzânia, Uganda e Zâmbia. E é muito importante olhar em termos do que é crítico desses, o que aprendemos dessa sessão. Em primeiro lugar, nós acompanhamos recomendações e continuamos com as observações para atingir a implementação local nas comunidades e evitar o compartilhamento com lições de decisão. E
é importante para a gente continuar amplificando as vozes das crianças. E nos casos do Estado não implementar as recomendações das políticas, aí a responsabilidade é nossa de apoiar as crianças e de fazer essas reclamações sobre os mecanismos. Então, o professor Robert explicou sobre isso, né? E é possível, onde possível, precisamos engajar em litígios estratégicos para que a gente tenha as nossas reformas nacionais e a justiça alcançada. E mais importante, é importante para a gente se assegurar que as crianças estejam participando. É possível apoiarmos as crianças para fazerem acompanhamento, a gente acompanha os parlamentos das crianças, os clubes das crianças e as redes de defesa, e nós aplicamos os requerimentos não básicos para apoiar o compartilhamento do acompanhamento também. É muito importante isso. E as nossas crianças aprendem umas com as outras e aprende a facilitar com experiências horizontais. Mas importante, a gente busca parcerias com instituições nacionais de direitos humanos, acadêmicos, advogados, e nós temos o ditado, né, que é preciso um vilarejo inteiro para criar uma criança, e um dos apresentadores indicaram a necessidade de esforços coletivos. Eu quero concluir falando de algumas recomendações para organizações, e agora a gente pode considerar algumas maneiras novas. Primeiro, é importante que a gente consiga recursos para relatório e acompanhamento, porque sem os recursos certos é praticamente impossível prover apoio para as crianças. E é preciso fazer acompanhamento, criar espaço, oportunidade e recursos para as crianças à medida que a gente as defende. Depois, a gente tem outras ferramentas e abordagens que são importantes e urgentes para atingir participação das crianças em certos espaços, principalmente para se envolverem no governo, na esfera pública. É importante também que haja parcerias com advogados, acadêmicos, para que esses litígios estratégicos aconteçam. É mais importante o engajamento com os comitês de direitos das crianças no contexto africano e aplicar procedimentos de comunicação com as crianças, com soluções nos países. E, mais uma vez, obrigada por o seu engajamento. Obrigada. Mari, tem para de novo. Thank you very much. Obrigado. Então, a sessão está encerrada, mas antes de vocês saírem da sessão, por favor, compartilhem o feedback de vocês com o link que está aparecendo aqui. Então, muito obrigada a todos vocês por fazerem parte, por participarem dessa reunião, e foi muito informativa.